Sejam bem-vindos a São José 2030. Hoje, São José dos Campos colhe frutos de decisões inovadoras e empreendedoras tomadas no passado. Exemplo disso é o ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, e a Embraer. Este evento será um passo importante para que a geração futura possa continuar inserida em uma cidade mundialmente respeitada, que é São José. Eu queria chamar ao palco Rui Otaki, por favor. Muito bom dia. Aqui, quando o professor Osiris me convidou semana passada para falar algumas palavras, eu prontamente atendi por 3 ou 4 razões. Uma, porque o empreendimento que Osiris participa tem uma preliminar de um otimismo muito grande, esse otimismo que coloca as vontades e as necessidades na frente e depois, no processo, as dificuldades vão sendo resolvidas. Qualquer coisa tem dificuldade, mas é muito importante ter os objetivos e fazer com que as dificuldades sejam desenvolvidas no processo. A outra razão é que ele colocou a data 2030. É uma data desafiadora, porque não é daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos a maioria de vocês e eu também já morremos. E não é para amanhã também, é daqui a 17 anos. É um período muito interessante para que nós possamos colocar as ideias, a prefeitura, o poder público e os jovens que hoje têm 15 anos, vão ter 30, vão ser os dirigentes da cidade, da nação, daqui a 17 anos, tem um horizonte assim do pragmatismo imediato, mas também esse espaço para que as coisas aconteçam. Então, e a outra é São José dos Campos, cidade que hoje tem 700 mil habitantes, mas que tem uma herança da aeronáutica significativa, que não pode ser perdida, pelo contrário, vão sempre colocar de uma forma positiva, tem que ser enriquecida. Ela tem condições para, o próprio Zé já colocou isso, de ser um parque aeronáutico de nível internacional. Vamos atrás disso, né? Então, com esses objetivos, eu prontamente aceitei o convite e o desafio que o professor Zé me fez e vamos colocar algumas reflexões que nós temos. Todos nós conhecemos isso, né? São José dos Campos, nesse verde, e ligada a São Paulo pela Via Dutra, também ligada por Carvalho Pinto, todos nós conhecemos, e não podemos deixar de lado o Rio Paraíba, que nasce e dá uma volta pouco entendida racionalmente, mas muito clara pela natureza. Ela nasce, dá a volta e vai em direção ao Rio de Janeiro. Então são 3 paralelas: Carvalho Pinto, Dutra e o Rio Paraíba. Eu acho que por aí, e mais o banhado de São José dos Campos, eu acho que por aí estão fisicamente o futuro de São José dos Campos. Tá. E, então, Via Dutra, Carvalho Pinto, mais ou menos, hoje, o que a gente chama de mancha urbana, o que a cidade ocupa, ela está parte ao norte da Via Dutra e parte ao sul, o ITA está por aqui. Já conurbada significa a cidade, já estão se unindo com Jacareí e Caçapava aqui em cima. E o que significa isso? Significa que em 2030 a Via Dutra vai estar totalmente saturada, tem que ter outra solução. Eu acho que é um dos desafios importantes para que, por tecnologia, há soluções interessantes, mas cruzar a cidade, uma Via Dutra cruzar a cidade, e essa cidade já está ligada já está hoje ligada a Jacareí,
vem aqui ligando quase que Arujá, etc., quase que a leste da cidade de São Paulo, e ao norte, liga a Caçapava, Taubaté, etc., vai ser uma grande avenida. Há soluções? Há. Mas e as soluções precisam se bolar uma, a melhor, e já tentar comprometer particulares, poder público e os governos estadual, federal, estadual e municipal, para que haja já uma previsão de solução. Eu me lembro, quando se conversou muito sobre trem-bala, ano passado, ano retrasado, que uma das linhas da China, que inaugurou uma linha de 5.000 quilômetros, equivale a uma linha de Porto Alegre a Salvador, o trem-bala de lá. E esse trem-bala a programação era parar em cerca de 8 cidades. A paralisação de 8 cidades fazia com que o trem atrasasse quase 1 hora. Então a coisa foi bolar um jeito de ele não ter que parar nessas cidades, mas tem que servir também. Então o trem-bala vem pelo chão, ele sobe perto da cidade, com aquela velocidade, 300, 400 km por hora, sobe, engata no outro trem e o vagão que fica desce os passageiros dessa cidade. E o trem não perde a velocidade. Algo assim. A China já tem isso construído, foi inaugurado ano passado. Tá. Então, vista bem de frente, quem vem chegando de São Paulo. Via Dutra, Castelo Branco, a cidade, skyline da cidade, o Rio Paraíba. O Ita desse lado, ao sul em relação à Dutra, e a cidade aqui, o centro da cidade por aqui. Então, esse horizonte, eu acho que é, juntando o Paraíba com a área do Banhado, o potencial ótimo para que a cidade tenha um desenvolvimento interessante. Eu concordo muito com o prefeito Carlos de Almeida, o zoneamento tem que ser flexível, não há que se fazer uma lei rígida, porque isso sim pode engessar um pouco. Tem que ser uma coisa flexível, mas moderna, legislação moderna, né? Todo o desenvolvimento que nós tivemos no país nesses últimos 10 anos, a maioria rompeu com as coisas que existem, né? Rompeu socialmente, foram rompidas para que os objetivos pudessem ser alcançados. E isso ocorre também na legislação urbana. Tem que ter flexibilidade, né? E no caso, São José tem excepcional condição, tá? A Dutra, a Carvalho Pinto, o Rio Paraíba, com o Banhado. Tá. Eu chamo de âncoras urbanas. O que são âncoras urbanas? É um conjunto de atividades irmãs que caracterizam, dão uma identidade para a cidade. E um polo tecnológico internacional. Nós temos que ir atrás desse objetivo, né? A partir daquilo que já existe, que a ITA, Embraer. Todo um trabalho gigantesco feito a partir de 1960 e que hoje representa um dos pontos altos da tecnologia brasileira. Temos que ser mais ambiciosos, alcançar um nível internacional. E depois a educação. Todo mundo fala que a educação do Brasil está precária, que precisa melhorar, etc. Claro que precisa melhorar o nível dos professores, do corpo discente, professores, as condições dos professores e a formação de todo mundo, desde o garoto. Aliás, a educação começa na creche, até o curso técnico, curso superior, e tem que passar pelos professores. Então, nós temos algumas experiências aqui no Estado, são as ETECs, mas tem que mudar o programa da ETEC. A ETEC está muito ainda padronizado no ensino formal de 10 ou 20 anos atrás. Ela tem condições de fazer com que o estudante ponha a mão na massa de cada assunto, de cada estudo. E
talvez algumas outras escolas de engenharia do nível do ITA, e fazer com que esse conjunto estimule o faça você mesmo. Ou seja, estimular que cada um dos estudantes mexa no projeto, faça a maquete ele mesmo e faça mais do que isso, o protótipo. Qual é a diferença entre protótipo e maquete? Maquete é só forma. Um avião pode ter uma maquete assim de 1 metro, mas o protótipo vai pegar, por exemplo, o motor desse avião e fazer no tamanho 1 para 1, tamanho normal, e fazer esse motor funcionar. Ou seja, vai fazer um liquidificador, a mesma coisa. Por que isso? Porque o potencial nosso, do estudante, é muito grande e tem que ser aproveitado ao máximo aquilo que MIT, Harvard, por exemplo, nos Estados Unidos estão fazendo, que é levar o estudante desde o curso técnico até a engenharia, ele mesmo, ou um grupo, fazer produções de peças, estimular que a própria indústria do país ganhe com isso e com mais, com criatividade, com estética. E estimular o faça você mesmo, né? É uma tradução de uma frase americana muito conhecida. E, por que não também um imenso parque tecnológico junto ao polo tecnológico, um grande playground, crianças pequenas, maiores, etc., de nível internacional, que tenha esses brinquedos, tudo isso que a gente vê, noticiários que conseguem viajar, ver em alguns locais. A Globo frequentemente publica em seus programas alguns aspectos dessa tecnologia para ser usada por todo mundo. Ela é bolada, construída por alguns, no caso aqui, mas o uso é de toda a criançada, dos adolescentes, dos adultos. E nesse tudo, a área de empreendedorismo. Quer dizer, aquilo que já foi dito tanto pelo professor Osiris como pelo Boni, que não é só fazer, tem que fazer tendo em vista a sua utilidade para a população, o custo que isso vai ter, o mercado que vai ter. Isso, no conjunto, essas escolas vão fornecendo. Tá. O Jardim do Banhado. O Banhado, eu acho que é uma bênção da natureza. É uma área lindíssima, mas ela está sendo vista como uma coisa que o meio ambiente obriga a deixar aquilo, então deixa aquilo. Ela está sendo muito deixada. Eu acho que ela tem um potencial enorme, muito bonito, para se tornar um Jardim do Banhado, também um parque de referência internacional, né? Flora, fauna, ecologia, biodiversidade, que compõem toda essa área do Banhado. E em algumas bordas possíveis, fazer algumas áreas de pesquisa dessas áreas de flora, fauna, etc. E uma borda também turística. Então, uma nova visão para o banhado. Não é o banhado que é intocável. Não existe isso. Nem na legislação do meio ambiente existe intocável. Né? Os que têm medo é que falam assim, olha, cerca aqui ou aqui não se mexe. Tem que mexer adequadamente. Bom. Tá. E o setor esportivo? A cidade tem alguma tradição de esporte. Eu me lembro, quando era garoto, que a seleção de basquete da cidade de São José dos Campos era muito forte. Você viu vários jogadores para a seleção brasileira, né? Na época do Amauri, esqueci agora os nomes, mas... Então, valorizar essa herança esportiva que existe da cidade. Agora, o que é essa herança esportiva? No que pode se traduzir? Não é só em lugares de competição, que são importantes, mas também locais de formação dos garotos. Uma espécie de centro técnico que esses times começam já a fazer de uns 10 anos para cá, para formar garotada. Os olheiros estão olhando
14, 15 anos, leva um contrato para a família assinar, etc, etc, mas começa a difundir a prática do esporte. Em locais para eventos, ginásios, quadros, etc., que sejam sempre de multiuso, né, múltiplo uso, para poder fazer comemorações, shows, etc., e eventuais convenções. Então, são rapidamente 4 âncoras que eu vejo aqui na cidade, né? O desenvolvimento do centro tecnológico, reimpulsionar o centro, né? Colocar um puta nível internacional. Depois, o Parque do Banhado, o setor esportivo e a formação técnica. Tá. E por último, moradia com dignidade. Vamos reverter a triste imagem do Pinheirinho. Todos os jornais publicaram, ano passado, os acontecimentos do Pinheirinho, resultante da total incompreensão das questões sociais brasileiras. Então, o que é necessário? Moradias com equipamentos sociais, não é só a casa, mas também equipamentos sociais, escola, saúde, etc., para comunidades e populações de baixa renda, com dignidade, pois acreditar no Brasil é confiar nas comunidades. O professor Osíris colocou, em 2030, nós teremos... Esqueci agora. Nós teremos 50 milhões de jovens. 40%, portanto, 20 milhões, vêm dessas comunidades de baixa renda. Eles são uma parte importante do futuro do país. Nós temos que saber proporcionar não só a moradia, não fazer o que a própria Inês Magalhães, que é secretária executiva do Ministério da Cidade, diz: nós temos que evitar plantação de moradia. Está sendo feita moradia como se fosse plantação de moradia, plantação de alface, sem nenhum charme, sem nenhuma estética, né? Só quase que um depósito individual de gente, longe de infraestrutura, de equipamentos, etc. Há que se modificar um pouco isso, há que se modificar. Minha Casa Minha Vida está um pouco seca demais. É preciso essa entrada melhor da iniciativa privada e fazer com que todo o programa de Minha Casa Minha Vida seja um êxito social, que ainda não está. Numericamente vai avançando, mas não é só um número. É preciso melhorar a qualidade. Nós vamos melhorar? Temos todas as coisas a melhorar. Claro, tem uma tecnologia aí, mas sobretudo a estética. A cidade tem que avançar com estética. Tem que ser agradável para o ambiente e agradável visualmente, né? E vai criando uma identidade. Tá. Pode ver. Outro trecho, esse VLT é elevado. Ele passa por cima. A construção disso é muito mais rápido que o metrô subterrâneo, obviamente, e o custo é um terço do custo do metrô. Então, e atualmente, o poder público está fazendo algumas, poder público e algumas, em PPP, com participação da iniciativa privada, alguns elevados em São Paulo. E em vários lugares do Brasil. Tá. Então, esse elevado. Esse aqui é o terminal de Sacomã. O Sacomã é um bairro ao sul de São Paulo e tem 8,5 km daqui, elevado. Ele vai, vira à esquerda ali, esse é amarelo. A fachada vista lá em cima, e aqui a integração do VLT com os ônibus do ABC, que é a Zona Industrial de São Paulo. São 51 linhas de ônibus que chegam aqui embaixo com um bilhete integrado, ele vai para o centro da cidade. Esse percurso daqui até o centro da cidade, que em automóvel, em dia de trânsito normal, a gente gasta 40 minutos, VLP são 14 minutos. Tá. Aqui em São José, esquematicamente, a cidade, ruas, construções. Por que
não prever alguma linha desse VLP, que está sendo conversado aqui em São José dos Campos, é notícia periodicamente na imprensa, né? Por que não prever algumas linhas pela borda da cidade? Porque a cidade é muito recortada. De um lado tem o banhado, né? Então, a borda da cidade, o VLP poderá provocar incríveis faixas de desenvolvimento urbano, culminando em 2030. Ou seja, o VLP vai pela borda, não tem nenhum cruzamento, né? E nessa faixa mais estreita pode pôr uma cara de São José para 2030. Condomínios, pequenos apartamentos, estímulo ao empreendedorismo, algumas oficinas, etc. O centro, enfim, toda uma faixa aqui. Porque é óbvio que a primeira ideia de qualquer transporte desse tipo é colocar no meio da cidade. Pega uma avenida que ela deixou para drenagem, para área verde, uma faixa X, vai acabar com a faixa X, com essa faixa. E, além do mais, tem todos os cruzamentos. Isso aqui, na hora que ele vai para a borda, ele cria, na parte ainda não construída, uma possibilidade enorme de desenvolvimento. Tá. O Parque Ecológico Tietê, que é perto de São José, lá mais no município de São Paulo, né? Nós éramos um pouco mais recém-formados, fomos contrários à canalização do Rio Tietê. Rio Tietê é rio de planície. Vamos estimular esse curso meandrico, que a gente chama meandrico, esse curso sinuoso do rio. Deixa o leito natural do rio. Vai, vira e vai embora. E nessas pontas, equipamentos de lazer esportivo, alguma coisa cultural, educacional. Essa foto foi tirada no começo, ainda não havia arborização, paisagismo crescido. Tá. Dentro do parque, o núcleo engenheiro regular, onde se concentram algumas atividades. É um respiro para a cidade, uma área, essa área é circundada de populações muito pobres. Todos nós sabemos que nas áreas concentradas de população muito pobre, não existem áreas abertas, não existem parques. Então, esse núcleo engenheiro regular está servindo de suporte às comunidades próximas. Em fim de semana, há uma frequência de 60 mil pessoas. A gente vai aprendendo, né? Porque é fundamental fazer o projeto conversando com a comunidade, né? E aí nós aprendemos que uma das coisas importantes nesses parques é ter áreas de churrasqueiras. Bom, então nós tínhamos aqui umas 10, aumentamos para 40. E o que ocorre? Porque na churrasqueira tem o domingo da família, aniversário de não sei quem, tal, né? E o parque abre às 7 horas. Às 6 horas já tinha fila na porta, de gente esperando abrir para ir reservar o canto da churrasqueira. E outras atividades, o playground mais criativo, ligado à churrasqueira, porque a criançada come rápido, depois vai brincar, então tem que ficar perto do olho dos pais, etc. E assim por diante. Então virou uma área de lazer que é frequentada em dias de sol, hoje 60 mil pessoas. Tá. Fizemos o centro de treinamento do Corinthians. Dizem que será uma área de treinamento de um dos países classificados para a Copa. Heliópolis, talvez é a favela mais conhecida de São Paulo, a comunidade mais conhecida de São Paulo. E lá nós fizemos um polo educativo e cultural, é isso aqui. Uma bruta dignidade. O pessoal de Heliópolis tem um orgulho de vir aqui. É uma alameda, aqui está a ETEC. A ETEC são 6 cursos, 3 escolhidos pela comunidade e 3 pelo pedagógico da ETEC. Sempre a participação comunitária. Aqui atrás do Centro Cultural, uma parte aberta, atividades quase que diárias.
e aqui para dentro é a parte construída. Isso aqui é uma creche, aqui tudo isso aqui é a ETEC. Tá. O Centro Cultural visto por cima, aqui a fotografia não tem a definição correta, então a gente não enxerga direito. Outra creche, o Centro Cultural lá em cima, e aqui uma parte da comunidade e uma parte do centro desse polo cultural ali em cima, do lado esquerdo. Tá. Lá em Indaiatuba, é perto do aeroporto de Campinas, é uma cidade, hoje tem 120 mil habitantes, aqui é o centro, e tinha um córrego correndo aqui. Toda a cidade estava nessa vertente, e só um plano antigo habitacional estava do outro lado. E aqui era um córrego muito ruim, ninguém dava bola para o córrego, porque era esgoto a céu aberto, barata, rato, etc. E nós fizemos esse projeto, chamando a atenção do prefeito que um simples saneamento aqui tornaria esse rio com as suas margens o grande polo verde da cidade. A distância maior do morador da cidade aqui, a pé dá menos de 10 minutos. Ele corta a cidade horizontalmente. Então o rio foi transformado em pequenos lagos. O rio foi saneado, naquela época o governo federal dava fundo perdido saneamento desse tipo, e a avenida, em vez de ficar junto do rio, ele fica afastado naquilo que o tecido urbano permite, então formando alguns largos espaços aqui. Então o córrego, que estava totalmente não fazendo parte da cidade, ficou um elemento centralizador da cidade. Às 5 horas, 6 horas, está uma grande parte da população usando aqui, correndo, bicicleta, criançada jogando futebol, etc. Tá. E aqui do lado, Jacareí, o prefeito Hamilton nos chamou para fazermos o projeto do Centro Cultural, evidentemente uma obra da Prefeitura Municipal. A construção vai ser feita por uma construtora aqui em São José, a Sérgio Porto, não sei se o Sérgio está aí. Bom, e ele tem de ponta a ponta 110 metros de comprimento. Essa entrada da esquerda é para o teatro, 800 pessoas, e essa direita é a entrada para artes cênicas, que são os croquis iniciais e os projetos de desenvolvimento. A obra está em pleno andamento, provavelmente a obra estará pronta agora em março, daqui a 5 meses. Tá. Esse é o teatro. E como Jacareí tem uma pequena tradição musical, então tem um fosso de orquestra aqui antes do palco, 600 pessoas aqui no térreo e mais 200 na plateia. E aqui é a parte de artes visuais, exposições, etc. Essa janela grande, aqui ao fundo, a gente vê todo o Vale do Paraíba. Tá. E os redondinhos porque de forma redonda, é a moradia para a família de 0 a 3 salários mínimos. O programa da Minha Casa Minha Vida, houve desconfiança de que iria ultrapassar o mínimo, o máximo do custo permitido pelo programa. Passou 1%. Então, o que fez? O prefeito ligou para nós e falou: olha, se você modificar a especificação da maçaneta e da torneira, passa. Então, vamos modificar e foi autorizada a construção. Isso aqui está na fase final de construção. São prédios de 4 andares, portanto, sem elevador, e circulares. 4 apartamentos por andar. Outra conversa com a comunidade. A comunidade diz: Rui, a gente não sabe ver em prédio muito grande. Nós sempre vemos em barracos, assim, muito simples. Então, se você puder fazer um prédio com poucas famílias, seria para nós muito melhor. Conversa com o Ministério da Cidade, com a Prefeitura, no fim acertou 4 por andar, de forma redonda.
esse círculo é estético? Claro que é estético, não existe arquitetura sem estética. Agora, na forma circular, você não consegue juntar duas formas circulares aqui. Você tem que abrir um espaço. Abrir o espaço é a primeira vez que uma família de comunidade assim consegue ver o espaço para fora da rua. Tá. Então, e o térreo, o estacionamento é por fora. Tem o gradil, o recuo está recuado 5 metros, estaciona por fora. Então, por dentro, é um parque da criançada. Os donos do chão, eu não falo do pavimento interno, os donos do chão são as crianças. Então, vários equipamentos. E a distância máxima qual é? É o grito da mãe. Joãozinho, está na hora do almoço. Então, o Joãozinho tem que ouvir, ele vem para cá. Ou então está lá na escola, etc. Então, a primeira etapa foi concluída há um ano, com 14 prédios, e agora está sendo iniciada a construção da terceira etapa. Ao total, vão ser 1.200 famílias aqui. Não tem nada de especial. As janelas são aquelas janelas de alumínio, que são, eu falo brincadeira, vendidas aí na loja da esquina. Janela plana, reta, 1 metro por 1,20 m. É um padrão bem simples. Arredondada é a parte da alvenaria. Com a alvenaria você faz a curva que você quiser. Tá. E o PAC. O PAC é o programa do governo federal e que presta contas dos dinheiros gastos. Então, o PAC 2 é o segundo balanço, ele pôs na capa os redondinhos, chamados redondinhos. Tá. O aquário de Campo Grande, né, no começo do Pantanal, lá em Mato Grosso do Sul, o acesso por aqui, tem uma esplanada de acesso, aqui estrutura metálica por vidro, e nos 2 cantos, cobertura em zinco fazendo essa curva. E os aquários vão para ele. Então, aqui é o parque da cidade de Campo Grande. Aqui é uma fotomontagem disto sobre a foto do parque. O pavilhão principal, aqui é a esplanada de acesso, e o terreno cai, então, uma elipse, coloca 23 aquários aqui dentro, do peixe do Pantanal. E como no Pantanal convivem também jacarés, lontras, etc., eles não podem ficar no aquário, né? Eles ficam a céu aberto, aqui no meio da elipse, um paisagismo que está sendo feito agora, onde tem o setor de jacarés e lontras, um não gosta do outro, então tem que haver uma divisão paisagística aqui. E o aquário deve ser inaugurado em julho do ano que vem. Tá. A Politécnica fez um concurso, professor Osíris, a Politécnica fez um concurso do seguinte: a Poli na Universidade de São Paulo tem vários pavilhões, civil, metalúrgica, etc, etc. E eles estão criando um curso de inovação e empreendedorismo. Fizeram um concurso, não tinha mais instalações para isso. Nós ganhamos o concurso com esse projeto. A entrada já é um estímulo para a criatividade, não é aquele edifício normal que tem lá na cidade universitária. E entra por uma praça aqui. Ali em cima tem uma cobertura de vidro, e essa praça é o salão de exposições. Expõe o quê? Trabalho dos alunos, vão ser todos em maquete e protótipos, e no intervalo põe arte ligada bastante à criação. Alguns cinema, até poesia, né? E estimular isso que os alunos, os estudantes, os professores passam diariamente para sair e entrar. E todo esse andar térreo são 1.000 metros de oficinas, ou seja, com ponto volante, para que o protótipo possa ser feito. Tá. E o Hotel Unique, né? Esse são fachadas de cobre, dessa forma, então dão um total de 92 apartamentos, e aqui são 2 vãos, 2 buracos altos, porque a lei aqui
Brigadeiro de Antônio permite até 25 metros, que são 7 andares, e esse vazio grande significa que isso aqui não podia ser hotel de praia, resort, nem hotel de fazenda, tem que ser hotel de metrópole. Um bruta vazio desse, 25 metros que vem descendo assim. E, finalmente, isso aqui é o Instituto Miyotaki. Isso aqui é foto, não é Photoshop, é foto. Né? Na parte ligada a eventos, atividades artísticas de pintura, gravura, escultura, é nessa parte ondulada, e daqui para cima são escritórios. Então, só esses são alguns exemplos que nós trouxemos, mas vários deles vinculados à questão social, que é fundamental para o nosso país, algumas delas ligadas à educação, estimulando a renovação do programa das escolas, né? Desde a escola técnica até o chamado EMF. E a importância do banhado para a cidade. E o banhado não pode ser uma coisa deixada de lado e que ninguém pode entrar porque é meio ambiente. O meio ambiente é para ser utilizado de uma forma adequada, né? Estimular centros de pesquisa ali, turístico e parques em volta para a criançada. Então, no que está sendo conversado de VLP, né? Uma das linhas pode ser na borda, fazer ao outro lado da borda um bruta desenvolvimento, combinando com 2030, né? E o VLP não cruza nenhuma rua. Então, são algumas considerações, professor Zires, né? Na hora que eu aceitei o seu convite, que na verdade não foi um convite, foi um desafio, né? Mas eu acho que é importante isso, o desafio tem que estar sempre na nossa vida e saber olhar para frente do desafio, tem dificuldades, vai ter, claro, mas dificuldades são para resolver no processo, não pode colocar antes de dificuldades. Então, essa ponderação que eu levo sempre nos projetos de arquitetura e fazer com que eles sejam construídos. A arquitetura não para no papel, ele para quando está construído e utilizado pelos usuários, seja escola, seja hotel, seja clube, etc. Mas tem que ser agradável para todos os usuários. Então, é essa a visão que a gente tem, professor. Muito obrigado. Eu queria, em nome de todos, agradecer a gentileza da sua presença aqui e estamos abertos aqui às perguntas que poderão chegar, mas enquanto não chegar, eu queria fazer uma pergunta um pouco instigante para você. Você colocou bastante ênfase nas suas colocações aí sobre imóveis, né? E eu mencionei em algum momento aí da minha apresentação os problemas da mobilidade. Inclusive a mobilidade da de São Paulo, por exemplo, que é um exemplo para nós de uma cidade que cresceu demasiadamente, segundo dizem, da ordem de 600 mil automóveis entram em circulação, automóveis novos por dia entram em circulação. E São Paulo é uma cidade hoje, eu diria assim, encrencada, né? Está num nó enorme e quase sem perspectiva. O prefeito... Não tem quadro negro aqui, né? O prefeito aqui de São José, o das Carlinhos Almeida, ele está a braços de uma decisão que eu acho que precisa ser sábia, evidentemente, porque nós temos aí pela frente um processo de congestionamento que atinge toda a cidade, dentro daquele sonho do Henry Ford, né? Ele que dizia, um automóvel por pessoa. Já imaginou se tiver um automóvel por pessoa, onde nós vamos parar, né? E o nosso prefeito está agora a braços de tomar uma decisão que vai influenciar todo o futuro da cidade, que é na mobilidade. Eu sinto que a nossa cidade ainda tem tempo de tomar decisões. São Paulo agora, eu tenho a impressão que vai ser um negócio de esparadrapo, né? Quer dizer, vai colocar coisa dessa natureza aqui. Eu vou puxar um pouquinho por fora do que você colocou, você falou no imóvel, né?
Vamos falar um pouquinho do móvel, né? Como é que nós vamos cuidar desse problema de mobilidade, porque está na cabeça de cada pessoa nossa se mover mais. O que você acha que São José pode inovar nessa direção? Eu acho que São José tem todas as condições de inovar. Por exemplo, fazer uma avenida, não uma avenida tipo Rodoanel, mas uma avenida que contorne, portanto, com entradas e saídas, o atual limite construído da cidade. E as ruas de acesso são aquelas que entram aqui. Qual é a vantagem disso? É não mexer muito na cidade existente. Desapropriações, etc., evitar essas questões que costumam sempre atrasar o programa de trabalho de uma PPP. Né? O Sérgio Silva está super acostumado, ele vai dar, quando ele for fazer a intervenção, uma aula de PPP que está possibilitando a implantação do Porto Maravilha do Rio de Janeiro. Pelos processos normais nunca seria possível. Então, o que fez o governo federal, estadual, municipal do Rio de Janeiro, junto com a construtora, uma visão para o futuro. Vamos ver o que a gente precisa tirar da frente as coisas que atrapalham. As leis, etc. Vamos modificar leis, vamos modificar uma série de outras coisas e possibilitar esse trabalho. Essa é a visão que eu acho que a cidade de Campos, São José dos Campos tem, porque hoje, com 700 mil habitantes, e no ano 2.300 vai beirar 1 milhão, eu acho que é o limite de fazer uma intervenção mais acentuada aqui. Depois disso, fica cada vez mais difícil fazer intervenção dentro da cidade. Né? Então, nesse limite, e favorecido que tem de um lado o banhado, do outro lado uma área não construída, ao norte a Mantiqueira, e para cá atravessando a Dutra, que é Castelo Branco, a Carvalho Pinto, e depois desce para a Serra do Mar. Então, aquela linha, as 3 linhas paralelas, o Rio Paraíba, Via Dutra e a Carvalho Pinto, são, a meu ver, a chave para fazer um desenvolvimento da cidade. E com relação à construção, eu acho que as nossas cidades ficam muito à mercê da construção muito livre demais. Eu acho que o poder público está aí para orientar a construção. Não é só por lei, tem que conversar com a iniciativa privada e fazer com que a cidade tenha um desenho urbanístico, a gente fala de urban design, um desenho urbanístico interessante. Né? Só daí é que vem a lei, não se faz a lei para depois fazer o desenho urbano. Isso não existe. Né? E os índices de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, etc., tudo isso tem que vir como consequência de um desejo da cidade, de um desejo urbano. Esse desejo não é só o prefeito Carlinhos que vai colocar, vai se conversar, etc., e chegar num ponto bom para então colocar para a população, a Câmara de Vereadores, transformar em lei sempre flexível. Né? E aí o prédio, aí fica a cara de cada arquiteto, ele tem que ser bonito. Né? O prédio tem que ser bonito, não precisa ser aquela coisa dura. Né? Então esse fica o desafio mais para cada arquiteto, né? Fazer com que essa vista do skyline com os edifícios seja uma vista bem bonita, vai criando identidade para a cidade. O que você acha dessas novas tecnologias de transporte de massa? Será que a gente consegue reeducar a população no sentido de optar por um transporte de massa em vez do carro individual? Eu brinco sempre dizendo, acho que todos concordam que o carro é extremamente paciente. Né? Já imaginaram, a gente deixa o carro num lugar, vai embora e ele fica esperando e não reclama quando a gente volta. Né? Tem uma paciência enorme. E ele nos dá o conforto de saber que chega. Mas, sem dúvida, sim. Agora, também tem tecnologias novas aí, seriam muito interessantes, de mobilidade, né, que precisam ser analisadas.
Aí eu acho que se poderiam criar dois tipos de transporte de massa. Uma maior, para percursos maiores, com traçado que permita uma velocidade melhor, e aqueles que entram dentro da cidade ter um percurso menor. Eu acho que o menor significa 10 minutos. É o que o Jean Millet tentou fazer em Curitiba. As chamadas vias arteriais, estruturais, são aquelas grandes. E as vias arteriais são aquelas curtas, ele chama de expressivo. Mas o expressivo não pode ficar percorrendo a cidade, ele tem que ir e voltar rápido, 10 minutos. Né? E São José tem a escala para poder fazer isso até 1 milhão de habitantes. Né? E também não deixar acontecer o que aconteceu na Zona Leste de São Paulo. Lá moram 4,5 milhões de moradores. É um dado incrível, pois é maior que qualquer cidade europeia, com exceção de Paris e Londres. Maior que Madrid, Roma, etc. No bairro. Então tem 2 metrôs. Na hora de pico, às 7 horas da manhã, eu fiz um projeto lá na Zona Leste, e eu fui de manhã cedinho até o ponto final para ver como é que o metrô volta. O metrô normal tem 8 vagões. E a distância de tempo entre uma composição e a seguinte, recomendado internacionalmente, é de 5 minutos. Bom, o metrô de São Paulo tem 12 vagões, intervalo de 3 minutos. Está no limite da segurança. Né? Bom, mas o que acontece? O trem sai, a segunda estação já lotou tudo. Lotou tudo de uma forma assim, até desumana. Fica um enlatado de gente. E ele vai para a cidade assim. Não, quem tiver que descer vai ficar perto da porta, porque se estiver no meio do vagão não consegue descer. E os que estão nas estações não conseguem mais subir. Bom, é problema de metrô, eu cheguei à conclusão que não é só do metrô. O problema é que nos 4 milhões e 500 moradores, na pesquisa que foi feita, 81% vai até o centro da cidade para então ir no local de trabalho, porque a Zona Leste tinha uma vocação industrial, não tem mais. A Matarazzo faliu na década de 60 e a nitroquímica fechou por questões ambientais também na altura de 60. Então, de lá para cá, se perdeu a vocação industrial para a Zona Leste e ficou um grande bairro dormitório. Então, o que a gente tem insistido com os últimos prefeitos? Tem que criar um bolsão grande de trabalho, né, e fazer com que uma boa parte dos trabalhadores da Zona Leste fiquem por lá. Né? Uma grande ali, outra grande aqui, etc. Né? Então, o transporte não pode ser só visto como carregador de gente, mas tem que ser visto dentro do conjunto da cidade. Né? Então, e 1 milhão, ainda toda a experiência internacional que existe na cidade, não há ainda esses problemas. Então, antes que eles, né, daqui a 4, 5 gerações, sendo esse plano, uma espécie de plano diretor, eu tenho medo de falar plano diretor porque remete àquela coisa estática, dura, né? Mas um plano bem maleável, leva em conta as progressões futuras do desenvolvimento da cidade de São José. Né? Ela ela pode chegar um pouquinho mais em relação à Mantiqueira, mas o desenvolvimento mais fácil é no sentido das estradas e do Rio Paraíba, mantendo aqueles cuidados com relação ao meio ambiente e ecologia. Né? Isso é o mais fácil, porque você pode fazer um bruta jardim lindo, né? Uma espécie de um botânico do Vale do Paraíba. E com relação ao centro tecnológico, a gente ouve falar toda hora do Vale do Silício, né? Por que não vai ouvir falar também do Vale do Paraíba? É um grande centro tecnológico, internacional, né? E não só dessa formação, mas vem desde base, escola técnica, Senai, né? Todas essas instituições. Nós temos um tempinho aí para uma resposta rápida de uma pergunta do arquiteto Walter Brandt, que é uma pergunta boa, a pergunta de pensar grande, né? Então ele está dizendo assim, não seria este momento para o planejamento total da região metropolitana do Vale do Paraíba, levando em conta da ligação São Paulo-Rio, quer dizer, pensar em áreas maiores do que simplesmente a cidade? Quando eu aceitei o desafio
do professor Osiris, que depois a data, São José 2030. Eu achei a data boa porque evita de fazer uns pensamentos utópicos que nunca deram certo, de fazer uma extensão muito grande. Eu acho que também não pode ser imediatista, não pode ser para amanhã ou para o ano que vem. Então, esses 17 anos que o professor Osiris colocou como uma referência, eu acho que é uma referência boa. Ou seja, o plano metropolitano envolve, a própria palavra diz, uma série de municípios. Se não me engano, de São Paulo até São José, se não me engano, tem uns 12 a 15 municípios. Pô, cada um é eleito de um partido, outro interessa, não interessa, não quero pôr a sardinha, a azeitona na empada do outro, enfim. Depois tem mais recurso, no governo seguinte não tem recurso, etc. Então, os planos metropolitanos, que a gente conhece, não deram certo. Não deram certo. Por quê? Porque o horizonte pensado é muito longe. Tem que pensar um pouco mais próximo e fazer a coisa execuível, né? É claro que a atual administração precisa dar um primeiro passo importante. Passo importante como? Tem que juntar governo federal, estadual com o município, iniciativa privada e as comunidades, né? E fazer um plano emergencial de 4 anos, mas com a visão de 2030. Então, eu acho isso. Eu não acho muito, teoricamente, academicamente, é importante pensar até mais 50 anos, ou até o final do século XXI, né, academicamente. Mas seria um trabalho para os pares urbanistas, né? Vai ficar um trabalho de tese, de mestrado, doutorado, nas bibliotecas. Agora, preparação efetiva para a população, para a cidade, etc., eu acho que esse prazo de referência que o professor Osiris colocou, muito interessante. Foi uma das razões pelas quais eu falei, professor Osiris, eu vou sim conversar com o pessoal. Nesse aspecto, eu queria lembrar a todos que depois do almoço nós vamos ter a palestra do construtor do Rio Maravilha. É algo de extremamente importante, o Sérgio vai estar aqui conosco para falar logo depois do almoço, de modo que eu esperaria que pudesse estar presente para ver como é que foi feita essa concepção, que é uma concepção mais ou menos nesse sentido. Mas, Rui, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigado e vamos trabalhar.